Agora são 7h37, estamos apresentando o Conexão 98. Uma liminar da Justiça Eleitoral suspende propaganda irregular da coligação Avançar Mais, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores e que tem como candidato à reeleição à Prefeitura de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira. Essa liminar saiu depois de uma ação que foi movida na Justiça pela coligação A Cidade que Queremos Só Depende de Nós, supostamente de publicidade política difundida através das redes sociais e impulsionada sem cumprir as devidas normas estabelecidas pela legislação. Diz aqui a liminar da Justiça Eleitoral. Decisão, vistos, etc. Trata-se de representação por propaganda irregular, proposta pela coligação A Cidade que Queremos Só Depende de Nós, em face de Daniel Batista Sucupira, Éder D3 e outros, todos suficientemente qualificados nos autos. Alega-se na representação, em síntese, que os representados estariam fazendo propaganda paga na internet, impulsionamento de conteúdos de maneira completamente irregular. Destarte, os representantes pleiteiam liminarmente a retirada das publicações apresentadas e, no mérito, a condenação de cada um dos representados no pagamento da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei 9.504/97, no patamar máximo previsto. Com a inicial vieram documentos. É o breve, mas suficiente relatório. Decido, recebo a presente representação, pois presentes suas condições e os pressupostos de existência e de validade deste processo. Pois bem, à luz do disposto nos artigos 300 e seguintes do CPC, também aplicáveis ao processo eleitoral, para a concessão de uma tutela provisória de urgência, é imprescindível o preenchimento dos seguintes requisitos ou pressupostos. Letra A, elementos que evidenciam a probabilidade do direito para o qual se busca a tutela jurisdicional. Letra B, perigo de dano. Ou letra C, risco ao resultado útil do processo. A Lei 9.504/97 e a resolução do TSE de número 23.610/2019 dispõe normas que regulamentam o exercício da propaganda eleitoral. Por sua vez, o artigo 29 da citada resolução determina: é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuando o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e representantes. Todo o impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Propagandas eleitorais que não atendam às referidas determinações normativas e outras são consideradas irregulares, ilícitas e, como tais, sujeitam seus responsáveis e beneficiários às sanções previstas em lei. E aí vem a decisão, que é a seguinte: após, com ou sem apresentação de defesa devista ao Ministério Público, considerando o momento atual por que passa o país, diante da urgência da medida, proceda-se à citação
dos requeridos Daniel Batista Sucupira, Éder D3, por mensagem instantânea, WhatsApp ou Telegram, ou endereço eletrônico de e-mail ou telefone, conforme informações eventuais prestadas pelo requerente e conforme os dados constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os representados cessem no prazo de 24 horas a veiculação das propagandas constantes nos links relacionados no documento, sob pena de incorrerem em multa no valor de R$5.000 para cada dia de desobediência a contar da notificação prevista nesse documento aqui da Justiça Eleitoral, assinado pelo Dr. Geraldo Rodrigues Oliveira, assinado eletronicamente pelo Dr. Geraldo Rodrigues Oliveira, juiz eleitoral da Zona 269. Para se inteirar melhor do que estava acontecendo, a nossa reportagem conversou com o advogado da coligação que propôs a ação. A coligação A Cidade que Queremos Só Depende de Nós, encabeçada pelo candidato a prefeito, o comandante Marinho. Ele explicou o porquê dessa proposta, dessa ação, da alegação de propaganda eleitoral irregular praticada pela coligação Avançar Mais. Olá, Vanilson, cumprimentando aos demais ouvintes da 98 FM. Na qualidade de advogado da coligação A Cidade Queremos Só Depende de Nós, tenho a informar que foi interposta uma representação contra o candidato do PT, Daniel Sucupira, bem como em face de outras pessoas, tendo em vista a realização de propaganda irregular no Facebook. A irregularidade dessa propaganda diz respeito à realização de impulsionamento pago na internet. A legislação eleitoral, apesar de autorizar o impulsionamento, ela diz que esse impulsionamento ele deve ser contratado e pago pelo candidato ou pelo partido político. No caso em análise, ao que tudo indica e pelo que consta no Facebook, a propaganda foi paga por terceira pessoa e pelo que a gente pôde notar, é um empresário aqui da cidade, então tem uma terceira pessoa, ao que parece um empresário, que pagou uma propaganda que se torna irregular em favor do candidato atual prefeito da cidade. Em face disso, a gente interpôs a representação, constatamos lá a publicação de ao menos 8 anúncios pagos. O juiz eleitoral, ao analisar a situação, verificou as irregularidades, tanto no que diz ao impulsionamento, quanto no que diz a falta de alguns requisitos no anúncio, como, por exemplo, propaganda eleitoral, e o juiz já deu uma liminar determinando a retirada dessa propaganda no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa de R$5.000 por dia, ok? Então essa foi a representação interposta pela coligação A Cidade que Queremos Só Depende de Nós e já obteve, mesmo que liminarmente, um posicionamento favorável da Justiça Eleitoral da nossa cidade. Estou à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Um abraço a todos. Agora são 7h45. Ouvimos aí as colocações do advogado Dr. Glauber Ferraz, que representa a coligação A Cidade que Queremos Só Depende de Nós, que entrou com essa ação por propaganda política eleitoral irregular por impulsionamento pago na internet, nas páginas do Facebook, e a Justiça acatando o pedido da tutela de urgência, ou seja, da liminar, para que seja imediatamente suspensa essa propaganda da coligação Avançar Mais. Já o advogado da coligação Avançar Mais, Dr. João Gabriel Prates, disse que ainda não foi notificado da decisão liminar da Justiça Eleitoral e que assim que o for, tomará as medidas que julgar pertinentes para apresentar as respostas à Justiça Eleitoral. Ele também concluiu dizendo que já eram esperadas estas ações, levando-se em conta o cenário político atual, de acordo com as pesquisas que teriam sido divulgadas recentemente.
Olá, Vanilson. Aqui é João Gabriel Prates, advogado da campanha à reeleição do prefeito Daniel Subira, representando a coligação Avança Mais, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores. Antes de tudo, Vanilson, gostaria de cumprimentar de forma especial a todas e todos os ouvintes da Rádio 98 FM, aproveitando aqui o espaço para parabenizar a rádio pelo excelente trabalho que vem realizando ao longo de todo esse processo eleitoral de 2020, levando informação de qualidade e formando consciência política, não só em Teófilo Otoni, mas em toda a região também. Bom, quanto à decisão judicial noticiada no seu programa de ontem, quarta-feira à noite, a coligação Avança Mais informa que ainda não foi notificada oficialmente pela Justiça Eleitoral. Assim, aguardaremos a notificação oficial para, a partir daí, tomar as medidas cabíveis, sempre observando o que determina a legislação eleitoral. Por fim, Vanilson, gostaria de reforçar os cumprimentos a toda a equipe da Rádio 98, a torcida para que vocês aí sigam firmes, cumprindo a importante missão da imprensa no Estado Democrático de Direito. Ainda, ressaltar que esse tipo de expediente, essas ações judiciais, já era, digamos, aguardados, pela nossa coligação, tendo em vista os resultados das pesquisas de intenção de voto divulgadas aqui mesmo na Rádio 98 FM, inclusive no seu programa na semana passada. Portanto, diante da decisão de voto, que ao que tudo indica a população de Teófilo Otoni já tomou, resta aos adversários nada mais do que os ataques judiciais. Seguimos à disposição para quaisquer esclarecimentos, desejando a todas e todos um excelente dia. Agora são 7h48. Vamos aguardar o desenrolar de novos capítulos desta situação que pode ter aí desdobramentos em decorrência do julgamento do mérito que ainda não aconteceu. O que houve até o presente momento foi uma decisão liminar da suspensão no prazo de 24 horas a contar da publicação, a contar da notificação à coligação que tem que suspender a propaganda eleitoral nas redes sociais, se não o fizer dentro desse prazo de 24 horas contada da notificação, multa diária de R$5.000 para o candidato, para a coligação, de acordo com a liminar que foi concedida pela Justiça Eleitoral aqui em Teófilo Otoni.